Qual a sua avaliação hoje dessa gestão aqui que vocês trabalham de forma muito pioneira nesse quesito, no segmento da área de saúde, da implementação de todos esses exames, todos esses procedimentos? A saúde mudou, né? Nos últimos anos, isso já vinha acontecendo fora e recentemente passou a acontecer aqui no Brasil também. Existia uma ideia meio romântica, né, da medicina, da assistência aos pacientes, e isso tem deixado de acontecer. Acho que hoje em dia, cada vez mais, os hospitais têm sido vistos, têm sido tratados como empresa, e acho que deve ser assim mesmo. Então, assim como a empresa, a gente precisa de processos bem definidos, a gente precisa mostrar resultados e a gente precisa muito de treinamento, né? Treinamento de pessoal, treinamento da equipe. Então, citando o exemplo aqui do hospital, a gente tem um núcleo de qualidade que ajuda a fazer isso, a gente tem treinamento periódico da equipe da emergência, da equipe da UTI, para que reconheça esses sintomas, para que o paciente seja levado rápido à tomografia. A equipe da tomografia, da radiologia, também é treinada para priorizar esses pacientes, para que eles sejam atendidos de forma célere, né, mais rápida. E hoje em dia a gente já inicia o tratamento dentro do tomógrafo. Então, a ideia é sempre encurtar tempo, né? A gente estuda mesmo metodologias de processos, então a ideia é você tentar achar onde são os gargalos e tentar retirar esses gargalos para encurtar o tempo entre a chegada do paciente e o início do tratamento. E na sua avaliação, há uma incompatibilidade desse conceito com a ideia de humanização do atendimento? Você acha que, uma vez se implementando todo esse raciocínio da gestão, do objetivo de metas, né, com o objetivo final também de ter uma certa lucratividade, na sua avaliação, Arthur, isso é incompatível com o atendimento humanizado do paciente? De forma alguma, eu acho o contrário. Eu acho que se ela é feita da forma adequada, ela aumenta a humanização. O primeiro item, o nível básico de todo o processo de acreditação, que é a certificação pela qual os hospitais passam, é segurança do paciente, né? Então é reconhecer, é identificar o paciente de forma adequada, é prevenir, identificar os riscos e prevenir eles, reconhecer qual medicação está sendo dada para não haver troca, não haver erro na infusão, na administração das medicações. Então, um processo de gestão, uma implementação de um sistema de qualidade bem feito, aumenta a segurança do paciente. E acho que isso é importante na humanização. Agora, existe o risco de ser feito de uma forma automática, né? Quando a gente pensa assim, uma empresa, a meta, eu vou virar um robô ali atendendo. Essa não é a ideia, né? A ideia é que a gestão me dê ferramentas para que eu trate de forma segura. Tratar com cuidado, tratar com carinho, isso eu acho que quando a gente entra na assistência, quando a gente começa a trabalhar com saúde, isso tem que estar junto com a gente, né? Tem que fazer parte, eu estou aqui porque eu quero, eu sou médico porque eu quero, ninguém me obriga, e eu escolhi isso sabendo que vou tratar bem os pacientes, né? E a gente preza para que todo mundo pense assim. Se eventualmente a gente achar que alguém não tem esse perfil, não está agindo da forma que gostaríamos, a gente conversa para entender o que é que está acontecendo, e se for o perfil da pessoa, é afastado, né? Acho que são coisas diferentes aí, a humanização e essa gestão um pouquinho mais rígida. Você, como coordenador de uma equipe, né, liderando ali diversos profissionais de forma até multidisciplinar, você acredita que os profissionais de hoje estão aptos a fazer esta gestão de forma humana? Eu acho que esse é o desafio, né? Na verdade, o grande desafio é eles enxergarem o lado bom dessa cobrança, dessa gestão, né? Então, infelizmente, normalmente é passado como uma obrigação, é passado como mais trabalho, né? Além do que ele já tinha que fazer, tem que preencher mais formulários, tem que preencher mais papéis por conta da parte burocrática. E a ideia é que eles entendam que aquilo tudo ali é porque eu quero melhorar a assistência que eu estou dando ao paciente, né?
Então, o primeiro passo quando você tenta implementar, melhorar a assistência no hospital, é você mudar a cultura, né? É você convencer todo mundo, mostrar para todo mundo que aquilo ali é algo que precisa ser feito e que é melhor para o paciente, né? Não é um trabalho a mais, sou eu fazendo o meu trabalho de forma melhor. Então, na sua avaliação, eventualmente ainda pode ocorrer uma certa resistência por parte desses profissionais por acreditarem que estaria aumentando sua carga de serviço, em ter que preencher um prontuário, em ter que relacionar todo o procedimento, como foi feito do início, da entrada do paciente até a alta. Você acredita que ainda há uma certa resistência? Sem dúvida. E no primeiro momento, o primeiro passo dos processos de acreditação são muito difíceis. Então você precisa mostrar os benefícios daquilo e aos poucos as pessoas vão vendo que começa a ficar começa a ser feito de uma forma mais fácil, né, mais automática mesmo, e começam a perceber que determinados, não diria erros, mas assim, retrabalhos que aconteciam antes deixam de acontecer. Então, aos pouquinhos, a cultura vai mudando, eles vão enxergando a importância daquilo e aí começam a ter prazer em fazer. É interessante porque, assim, às vezes a gente pergunta, né, pro profissional, pro colaborador, se ele está fazendo bem feito, né? E aí o cara fala, não, eu faço muito bem feito, eu venho aqui, assim, de coração aberto, faço o meu melhor e estou fazendo um excelente trabalho. Aí a gente começa a gerenciar aqueles processos, aquelas etapas. E aí você mostra que poderia ser feito melhor, que está demorando para fazer, que às vezes está fazendo 2, 3 vezes algo que poderia ser feito uma vez só. E aí quando você mostra o indicador, faz a mudança e mostra para ele que realmente melhorou, aí normalmente você vê o olhar de satisfação das pessoas, né? De reconhecer que poderiam melhorar, de ver o resultado do trabalho deles. Então, acho que esse processo de gestão é fundamental. Dentro da ideia ainda de gestão, Arthur, você acredita que há uma percepção por parte do profissional, especialmente o profissional médico, de que isso também é feito com o intuito de resguardá-lo também juridicamente? Porque a gente vive hoje também uma fase onde tudo se atribui a erro médico, os médicos hoje estão muito sujeitos também a processos judiciais na esfera civil, na esfera criminal, na esfera do conselho também, processos disciplinares, processos éticos. Você acredita que esse profissional tem essa noção também, que esse aperfeiçoamento da gestão também vem para resguardá-lo juridicamente? Acho que sim. Acho que, na verdade, talvez a ideia inicial de alguns seja até que essa é a maior preocupação do hospital, né? De se proteger. E, na verdade, não é. Mas, sem dúvida, atualmente essa é uma preocupação de todo mundo que trabalha na área de saúde, né? A judicialização da medicina virou algo muito comum, né? Então, tem que ter cuidado, mas o que eu falo com todo mundo dos setores que eu coordeno, né? É fazer bem feito e registrar muito bem o que está sendo feito. Então, essa parte de documentação é fundamental, né? Então, um prontuário bem feito é a nossa defesa, né? Então, tudo que eu faço, tudo que eu discuto com o paciente, quem estava no momento em que foi discutido, tudo isso é registrado no prontuário, para que a gente possa, não vou dizer nem se defender, para que a gente possa deixar as coisas transparentes. Claro. E voltando então ao nosso assunto original, a gente avançou muito falando sobre gestão, falando sobre essa parte de metas, falamos também um pouco de humanização, né, contextualizando a parte de tratamento do AVC. Mas a título de sequelas eventuais que esse indivíduo que sofreu com acidente vascular cerebral e até da sua reabilitação, como você vê isso? Existe vamos dizer assim, uma categoria de sequelas que esse indivíduo pode ter ou vai depender de caso a caso? Vai depender de caso a caso. Eu vou fazer fugir um pouquinho aqui da pergunta, fazer assim, uma linha de cuidado do AVC. Então, o primeiro ponto da linha de cuidado é prevenção primária, né? É prevenir o AVC do paciente que nunca teve. É a conversa inicial da gente, né? Então, prevenir os fatores de risco, caso os tenha, tratar de forma adequada, tratar hipertensão, tratar diabetes,
cessar tabagismo, fazer atividade física, se alimentar da forma correta. Eventualmente acontece de não conseguir prevenir. Aí entra no segundo ponto, que é o tratamento da fase aguda, né? Aquele que a gente também já conversou. Então, levar o paciente para um serviço habilitado para tratá-lo, né? Hoje em dia a gente tem vários tratamentos que funcionam muito bem. Isso aí está diretamente relacionado à sequela. Então, se chega um paciente com AVC muito grave, mas eu trato ele rápido, eu trato ele bem e rápido, a chance dele evoluir sem sequela nenhuma é alta. Se ele vai para um serviço que não tem a estrutura para tratar, a chance dele ter uma sequela ou até ir a óbito é muito grande, né? A terceira parte da linha de cuidado é investigação. Então, o paciente chegou, teve um AVC, eu não sei o que é que ele aconteceu, né? Então, eu vou fazer uma série de exames, vou colher a história, investigar o paciente para entender por que foi. Depois, eu vou prevenir para que não aconteça novamente. E junto aí nessa fase, a gente inicia a reabilitação, né? A reabilitação, ela é multiprofissional. Então, tem vários profissionais que ajudam a gente. Fisioterapeutas, né? Fonoaudiólogos, psicólogos são importantes, enfermeiros, dependendo do quão debilitado o paciente está, terapeutas ocupacionais. Então, você ter uma estrutura para iniciar a reabilitação é fundamental. Quanto antes você inicia, melhor. E o ganho de recuperação também é maior no início. Então, a ideia é começar logo, começar de forma agressiva, né, essa reabilitação e manter até quando o paciente precisar. Hoje em dia a gente tem algumas empresas aqui em Salvador que fazem programas de reabilitação domiciliar que tem uma estrutura muito boa. Então talvez seja até algo que vocês possam conversar em um outro tema. Eles têm vários profissionais, eles vão na casa do paciente, avaliam, fazem o programa que eles julgam necessário, tem uma estrutura boa, às vezes tiram o paciente de casa, levam para a praia, levam para tentar reinserir o paciente na vida mais normal possível. Você destacou bem aí um passo a passo, né, de todo esse processo, né, destacando inclusive que se trata de uma ação multidisciplinar, né, vários profissionais vão atuar nesse indivíduo, nesse paciente que foi acometido com AVC. A respeito de custo, Arthur, o indivíduo eventualmente que não tem condição de vir aqui no Hospital da Bahia, de ser atendido por um serviço de excelência, esse indivíduo ele vai ter acesso a esse tratamento ou a essa reabilitação no Sistema Único de Saúde? É mais difícil. Existem alguns serviços com estrutura, como o SARA, por exemplo, né? O SARA é um excelente hospital, tem uma excelente estrutura para reabilitação. Então, alguns pacientes conseguem, infelizmente, muito menos do que precisariam, né? A gente ainda não tem a estrutura adequada para isso, né? É uma doença extremamente comum. Como a gente no SUS não tem muitos centros capacitados para tratar, a quantidade de pacientes que ficam com sequela é maior, a gente não consegue reabilitar todos esses pacientes. Mas tem alguns centros, sim. Ótimo. Então, para a gente aqui já se direcionando para o fim aqui da nossa entrevista, já te agradecendo muito por essa disponibilidade, Arthur. Qual dica ou orientação que você poderia dar para esse jovem? Você já falou um pouco, né, aqui ao longo da entrevista, mas para a gente finalizar aqui, que conselho, que orientação você poderia dar para esse jovem, ainda no sentido de se prevenir, como um alerta mesmo para a juventude que não queira ter que passar aqui por você no atendimento aqui com um AVC? Bom, acho que agradeço a oportunidade. Como falei, acho um tema fundamental, acho que devia ser mais debatido, inclusive, principalmente pela gravidade, pela alta mortalidade que ele tem e por várias vezes ser prevenível, né? Então, meu conselho é tentar ter a vida mais saudável possível. Às vezes a gente fala assim, é fácil falar, né? Então, fazer atividade física de forma regular, se alimentar de forma regular, checar periodicamente, ir a um médico clínico geral ou um cardiologista regularmente para ver se tem os fatores de risco, né? Não existe check-up para neurologia, né? Isso de vir ao neurologista para ver se tem um risco de ter um AVC. Isso aí
não tem indicação, mas num clínico geral sim, né? Então, ver periodicamente se está hipertenso, se está com diabetes, se o colesterol está direitinho, caso tenha tratar, e esses hábitos de vida, assim, exercício físico. Uma coisa importante sobre exercício físico, já que é um tema que eu vi que te interessa, duas coisas. A primeira é quando a gente fala de prevenção cardiovascular, é exercício físico aeróbico, né? Então é importante isso. Tem paciente mais idoso que chega, doutor, eu faço pilates 3, 4 vezes na semana. É ótimo, é um bom exercício, vai fortalecer, vai ter seus benefícios. Mas do ponto de vista cardiovascular, não tem tanto impacto assim, a não ser que ele ande na esteira antes de começar a fazer algo, né? E a segunda coisa é que tem alguns estudos que mostram que não adianta ele ter sido um atleta na infância e depois ficar sedentário. Então o cara fala, não, já me protegi, eu nadava todo dia 2 quilômetros quando eu tinha 18 até 20 anos, aí agora eu cansei, não faço mais isso há 20 anos. O efeito do que ele fez do ponto de vista cardiovascular se perdeu, né? Então é importante manter a atividade física. E nunca é tarde para começar. Então tem muito mais impacto alguém, em termos de proteção, alguém que começou a atividade física agora há 2 anos e mantém isso regularmente, do que alguém que fez por 15 anos e parou já há 10. Né? Então não é tarde para começar. Sempre tentar esporte, fundamental, atividade física, alimentação, tentar ter um padrão de vida e uma vida menos estressante possível e controle de fatores de risco, né? Hipertensão, diabetes, colesterol, cessar tabagismo. Bem, pessoal, essa era a nossa proposta aqui hoje, trazer um conteúdo de qualidade para vocês, com profissionais com experiência na área, né? Dr. Arthur aqui é uma referência na neurologia na Bahia e trouxe um tema que a gente acredita que é um tema relevante para a sociedade, um tema relevante para vocês também que estão nos assistindo. Espero realmente que vocês tenham gostado e aproveitado desse nosso bate-papo aqui. Muito obrigado, meu Arthur. Eu que agradeço.